Bom, boa tarde. Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje nós temos uma convidada, né, que é a Ronilda, que dará uma palestra hoje sobre saúde mental, que a gente está, né, no Janeiro Branco, que é uma campanha em relação à valorização da nossa saúde mental, tá? Então, agora vocês vão ficar com ela. Ela é terapeuta, ela tem especialização na área clínica, né, e trabalha também no Ministério Público, né? Então agora vocês vão ficar com ela. Aproveitem bastante. Quem tiver dúvida no final, pode perguntar, viu? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, agradecer a Mirna e o pessoal aqui que fizeram esse convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir, né, na vida de qualquer pessoa, e no caso aqui de vocês. E a gente vai ter esse tempinho juntos para conversar um pouco sobre o Janeiro Branco, certo? Eu trouxe aqui uns slides. A minha proposta é que eu fale um pouco, né, desse tema, que é o Janeiro Branco, e aí a gente abre para as perguntas depois. Pode ser assim? O que vocês acham? Então, ótimo. Então, a Mirna já falou, meu nome é Ronilda, eu sou psicóloga, trabalho com clínica, adultos e casais, trabalho na clínica Florescer, que fica aqui na Zona Leste, e minha especialização é em Gestalt terapia. Para quem não conhece, a Gestalt terapia é uma abordagem da psicologia. Na psicologia, para quem não sabe, nós temos muitas abordagens, ou seja, são as técnicas que a gente trabalha. Claro que o objetivo é sempre o mesmo, mas a gente tem linhas diferentes. A linha que eu trabalho, a Gestalt terapia, foi com essa que eu me identifiquei. A minha especialização é pelo Instituto Gestalt do Ceará, tá bom? E a gente está aqui também para aprender com vocês, viu? Eu até estava comentando com a Mirna que eu conheço um pouco do trabalho das fazendas, principalmente da Fazenda da Esperança de Coratá. Mas, assim diretamente com as pessoas que já passaram por essa experiência da drogadição, né? Então, para mim também é um prazer muito grande por isso, porque eu também acho que eu tenho muito para aprender com vocês, certo? Então, o Janeiro Branco, né? Nesse ano de 2020, esse projeto do Janeiro Branco, ele veio com esse slogan, que é falar sobre saúde mental. E a primeira coisa que vem, né? O que é esse Janeiro Branco? Pode passar, né? O que é, né? Então, é a primeira coisa, a primeira curiosidade. Sim, mas o que é mesmo esse Janeiro Branco? O Janeiro Branco é uma campanha que pretende mobilizar a sociedade em favor da saúde mental. A exemplo do Outubro Rosa, a exemplo do Novembro Azul, a exemplo de tantas outras campanhas que a gente vê. Agora nós temos também o Setembro Amarelo, nós temos o Janeiro Branco, que é essa campanha voltada para discutir, para mobilizar a sociedade no conhecimento em relação à saúde mental. E como é que isso começou? Como foi que essa campanha começou? Uma campanha recente, de 2014. Alguns psicólogos lá do estado de Minas Gerais se reuniram e resolveram abrir essa campanha. Então, uma coisa muito nossa, nacional, mas que já se ampliou muito e que tomou várias nuances. Então, não é só dentro da psicologia, mas é uma campanha que é abraçada por muitos outros profissionais, nas empresas, nas repartições, nas famílias, em todos os cantos. E a ideia é exatamente essa, que seja realmente ampliado essa discussão em relação à saúde mental, né? E por que o janeiro? Porque no janeiro a gente já passou por aquele final de ano, às vezes, melancólico. A gente tem aquele contato com nossas emoções, às vezes, de que passou o ano,
né? Então, bate um pouco, ao mesmo tempo que muitas alegrias a gente tem por estar em família, ou pelas conquistas que tivemos, mas às vezes a gente olha para trás, né, e viu quanta coisa não se fez, quanto não se conseguiu, vem aquele estado de melancolia, e aí o janeiro chega com essa, né, com essa coisa, e também se abre muito aquela perspectiva do recomeço, né, vamos recomeçar. Então, o janeiro é escolhido muito em função disso. E por que o branco? Né? Sem nenhum tipo de preconceito, mas o branco, por que o branco? Porque ele representa um quadro em branco, o papel em branco, no qual escreveremos ou desenharemos uma nova história da saúde mental, sem os tabus e preconceitos que a cercam. Então, esse janeiro que começa com esse olhar do recomeço, ele é como um quadro em branco, ou seja, o quadro em branco eu posso escrever, é ali que eu vou começar a escrever uma nova história também em relação ao meu pensar sobre a saúde mental, certo? Deu para entender? Bom, e para quê? Sim, aí faz essa campanha, e qual é a função disso? Primeiro, chamar a atenção de todo mundo para os temas da saúde mental e da saúde emocional na vida das pessoas. E de perceber que nossas emoções precisam ser olhadas, que nossas emoções são a raiz de muitas coisas. Então, olhar isso com mais delicadeza. Contribuir para a construção, o fortalecimento e a disseminação de uma cultura da saúde mental, que favoreça políticas públicas em benefício da saúde mental. Então, no momento que a gente valoriza essas questões relacionadas à saúde mental, a gente precisa também levar a público a necessidade de políticas públicas nesse sentido. Nós precisamos. Então, primeiro a gente tem que valorizar para então poder pleitear todas essas políticas públicas que venham a resolver e a sanar os problemas dessa área. Conscientizar e falar abertamente sobre os cuidados com a saúde mental. Falar, gente, esse é o slogan desse ano. Falar sobre saúde mental, e por que não? Então, nós vemos muitos tabus, muitos preconceitos. Então, esse falar precisa chegar nas comunidades, nas pessoas, nas famílias, em todos os lugares, né? Falar de saúde mental, às vezes, amedronta, né? As pessoas se sentem acuadas de falar disso. E a gente precisa falar, porque quando a gente fala, a gente externa os nossos sentimentos e a gente coloca à disposição das pessoas aquelas coisas que a gente tem mais dentro. Então, falar sobre saúde mental é importante. Compreender o conceito de saúde mental de uma forma mais ampliada, que é isso que a gente vai ver aqui hoje, né? Que saúde mental não é só aquilo relacionado à nossa mente, mas esse conceito de que saúde mental é uma coisa mais ampliada. Tem a ver com comportamento, tem a ver com família, tem a ver com trabalho, tem a ver com emoções. Tudo isso é relacionado à saúde mental. Derrubar as paredes dos tabus e preconceitos relacionados à saúde mental, que foi isso que eu acabei de falar. Porque quando a gente começa a falar sobre, é o primeiro ponto para que a gente, né, comece a trabalhar esse estigma que é a saúde mental e desmistificar muita coisa. Bom, falando de saúde mental. E aí, o que é mesmo saúde mental? Saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Nós temos nos estudos, né? Os estudos e a história, ela fala muito de uma questão que é muito cultural nossa. Na nossa história, a gente tem essa coisa de separar muito corpo e mente, né? É uma questão cultural, gente, é uma questão histórica, é essa dicotomia, né? Corpo e mente. Até mesmo desde a antiguidade, na Grécia, por exemplo, eles diziam
que, por exemplo, as doenças, elas vinham dos deuses. Na época da Idade Média, a doença ela vinha do pecado, né? Então, isso foi... É daí que vem todo esse estigma, todo esse preconceito, todo esse tabu. Mas, aí quando chegou com Descartes, que é um dos filósofos, que ele fez essa coisa de que a mente está relacionada à religião, à filosofia, né? A mente, né? E a parte do corpo está relacionada à medicina. Isso aqui impregnou na nossa cultura de tal forma que até hoje a gente ainda tem muito essa coisa de separar mente e corpo. Quando, na verdade, o mesmo sangue que circula no meu cérebro é o mesmo sangue que circula no meu dedão do pé. Nós somos uma coisa só. Então, hoje, tanto a psicologia como a própria medicina, a ciência evoluiu muito, surgiu aí a medicina psicossomática, surgiu aí a psicanálise, a própria psicologia evoluiu muito. E hoje nós estudamos psicologia, né? E a própria medicina, dentro da psiquiatria, estuda o corpo e mente. Nós somos uma coisa só, né? Quando viemos ao mundo, viemos inteiro. Nós não viemos separado, né? Embora, quando a gente estuda, ainda tem um pouco essa separação, né? Corpo e mente. Mas, na verdade, nós somos o quê? O ser humano, hoje, ele é visto e estudado como um ser bio, psico, social. São as três coisas, ou seja, nós somos biologia, fisiologia, né? Psique e socialidade, socialização. Isso somos nós. Então, tudo precisa, isso aqui entra dentro dessa questão da saúde mental, porque na hora de tratar, seja quem for, precisa ver todos esses âmbitos. A gente não pode compartimentalizar, né? Cortar a cabeça, corpo e a cabeça, não, somos uma coisa só. Então, essa desmistificação de que a saúde mental está relacionada única e exclusivamente a doenças mentais, e não é. Saúde mental a gente deve cuidar como a gente cuida de qualquer outra coisa. Quando a gente vai... Quem é que tem moto aqui? Anda de moto? Ninguém tem moto, nunca andou de moto. Quando vai andar de moto, não tem que botar o capacete, não é não? Tem que botar os, né, todos os equipamentos de segurança. Para quê? Para proteger, né? Em se tratando de saúde mental, nós não temos muito esses cuidados, né? A gente só vai no dentista quando a gente está desdentado, quando está sem dente e tal. Não. A gente vai para cuidar, a gente vai lá para fazer uma avaliação, para fazer uma limpeza, não é? Em se tratando de saúde mental, a gente não tem muito esse cuidado. E, às vezes, o que acontece? Quando a coisa já está lá, né? Quando a coisa já tomou uma dimensão que você já... Por quê? Porque é um cuidado que precisamos ter também, né? Esse cuidado com a saúde mental precisa ser olhado para isso. Precisa ser olhado para... A gente precisa ter esse olhar para nossas emoções. Nós não somos só essa questão de física propriamente dita, né? Nós somos muito mais do que isso. E a outra coisa é que dentro da, né, eu vou puxar um pouco da sardinha para o meu espeto, né? Na gestalterapia, a gente trabalha muito essa questão da homeostase. A homeostase é o equilíbrio, né? Então, para estarmos bem, né, termos saúde mental, precisamos desse equilíbrio. E esse equilíbrio passa por todas essas questões biológicas, psicológicas e sociais, certo? E isso é que é a homeostase. E a homeostase é que esse equilíbrio ele está em todos os âmbitos. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, mas se de repente, Deus o livre, eu tivesse um filho doente em casa, eu não estaria aqui inteira para vocês. É uma situação pessoal minha que com certeza estaria me abalando de alguma forma, embora eu procurasse, né, trabalhar isso dentro de mim. Então, a gente não pode se compartimentalizar.
Então, saúde, e a gente precisa lidar com essas emoções. E essa é a grande questão, né? Pode passar. Então, a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Então, é como eu me trabalho isso, né? Como eu lido com essas situações, com essas emoções que de alguma forma chegam para mim. Aí a gente vai ver agora aqui os principais tabus e preconceitos que, né, muitas vezes nos impede de alcançar essa saúde em todos os âmbitos. Quais são esses tabus e preconceitos que a gente lida mais? Fama desrespeitosa com a saúde mental, né? O transtorno mental ele tem muito ainda essa gama de desrespeito pela sociedade, pelas comunidades e às vezes pelas famílias também. E isso vem de quê? De uma concepção de que o louco era visto como inferior, sem cura, que devia ser isolado e afastado para não incomodar os saudáveis. Então existiam os manicômios onde eles eram isolados. A partir de 2001, com a lei antimanicomial, é que o portador de transtorno mental, seja de que nível for, ele é um sujeito de direito. E essa lei é que veio trazer e garantir, né, os direitos desse cidadão que é portador, seja de que tipo for de transtorno mental. A partir daí, aqui no Brasil, se começou muito a trabalhar essa questão da saúde mental como um direito e garantia, e desmistificar essa ideia de que é uma doença que precisa ser extirpada da sociedade, quando, na verdade, ela precisa ser olhada, ela precisa ser tratada, porque existe tratamento, né? Outro tabu também, a compreensão do trabalho do psicólogo, a profissão que cuidava só dos loucos, aqueles que deviam ficar isolados, né? Então, ainda existe muito esse preconceito de que a pessoa que vai para o psicólogo é só aquele que é doido, só aquele que é louco, só aquele que, né? Quando, na verdade, o psicólogo, o psiquiatra ou qualquer profissional da área da saúde mental são profissionais que estão ali para cuidar, né, em primeiro lugar, para cuidar da saúde como um médico, como um enfermeiro, como qualquer outro. Então, a gente, é como eu disse, a gente não vai para o dentista só quando a coisa já está, né? E a gente vai no dentista de vez em quando, a mulher vai ao ginecologista pelo menos uma, né? As indicações são essas, pelo menos uma vez no ano. Então, esse cuidado também a gente precisa ter com o quê? Com as nossas emoções. E os profissionais que cuidam disso são os psicólogos, os psiquiatras, os cuidadores, assistentes sociais, que são dessa área e que estudaram para isso. Então, não é uma questão de ser inferior ou de estar perdendo o controle, que é o outro item, né? E buscar ajuda psicológica não significa perder o controle de sua vida. Ah, aquele dali está no psicólogo, pronto, está perdido. Ah, foi, deu, não tem mais, né? Quando, na verdade, são os profissionais que realmente estão habilitados a lidar com isso. Então, são tabus, são preconceitos que a nossa sociedade, infelizmente, ainda tem, né? E o Janeiro Branco, ele vem combater isso daqui, a partir de quê? Da informação, né? Da mobilização, da garantia de que transtorno mental qualquer pessoa pode ter, não é não? Quem é que pode garantir? Nós estamos sujeitos a tantas coisas, gente, não é? São tantas as situações da nossa vida, são tantas as coisas que a gente precisa corresponder, a gente, de alguma forma, né, a gente não tem essa garantia nem esse controle. E a gente tem que dar graças a Deus que existem esses profissionais e essa ideia de que a saúde mental precisa ser cuidada. Então, algumas dicas, né, que a gente trouxe aqui para vocês, depois a gente pode discutir se vocês estão de acordo também. Ter saúde mental, em primeiro lugar,
mantenha bons hábitos alimentares, durma bem e pratique atividades físicas regularmente. Isso aqui é indicado por qualquer médico, né? Mas qual é o diferencial? É que, às vezes, gente, a gente acha assim, que cuidar do sono, por exemplo. Vocês sabiam que o sono é um dos grandes causadores de problemas de transtorno mental? Por quê? Porque o sono ele é reparador, né? Tanto é que nós temos o dia e a noite. E, às vezes, nessa nossa agitação, nessa nossa ansiedade, nas nossas obrigações, a gente vai diminuindo essa quantidade do sono, né? A gente vai deixando tomar isso daqui. Nós precisamos parar, nossa mente precisa descansar, né? E o sono é importante, porque a gente precisa alcançar um certo nível nesse sono, não é nem tanto as horas que se dorme, mas é a qualidade desse sono. E o que a gente percebe é que essa vida frenética nossa, a gente só para dormir, né? A gente não tem aquela higiene do sono. E nós precisamos fazer isso. Higienizar o nosso sono. Vai chegando à noite, vamos parando, vamos desacelerando. Alimentação mais cedo, para dormir bem, né? Eu digo isso porque recentemente eu precisei fazer uma dieta e a dieta dizia justamente isso, né? Que eu precisava fazer a alimentação de proteína mais cedo e à noite só um chazinho, né? Já na hora de dormir. Gente, eu nunca imaginei que isso fosse fazer tão bem para o meu sono, né? E de uns tempos para cá, a insônia toma de conta, né? Não sei se é a idade que vai chegando também. E aí, como é interessante isso, né? Que a alimentação tem a ver com o sono. E vocês sabiam que nós temos hoje um estudo que se chama de nutrição comportamental, que é o quê? É o comportamento relacionado à alimentação. Existem alguns alimentos, o excesso de carboidratos, o excesso de gorduras, eles favorecem determinadas químicas que promovem, né, e facilitam a depressão. Então, tudo isso, é aí que volta aquela ideia de que nós somos um todo, né? Que nós precisamos olhar essa totalidade, olhar o que comemos, se estamos dormindo bem, se estamos cuidando disso. Outra coisa, a pessoa vai dormir, assiste tudo que é jornal, vê todas as intempéries, as calamidades, as misérias que estão acontecendo, né? E agora é esse coronavírus, e é a enchente não sei onde, né? São tantas calamidades, né? E aí a gente leva isso para o nosso sono. Eu não estou dizendo aqui que não é para ninguém assistir jornal, né? Se manter informado. Mas ter muito esse cuidado do momento que vai fazer isso. Porque o sono é importante. E a gente não precisa levar essas coisas para o nosso sono. Então, vamos desacelerando, né, nos acalmando. Para chegar a hora de dormir, a gente está com o corpo preparado. Né? Porque, na verdade, o que parece? É que a gente só para mesmo quando diz assim, está na hora de dormir. Sem falar que, às vezes, levanta de noite, olha celular e tudo mais. Esses cortes no sono, eles provocam químicas no nosso cérebro que, de alguma forma, vai alterar. Então, a gente precisa ter cuidado. E isso é saúde mental. Outras coisas aqui que também, atividade física, né? De preferência, gente, uma atividade física prazerosa, não por obrigação. Procura uma coisa que você gosta de fazer. Né? Tem gente que vai para a academia, oh, meu Deus, a academia é mais uma obrigação, ou não sei o quê. O que é que você gosta de fazer? Bicicleta, caminhada, né? Alguma coisa que seja prazerosa de preferência. Agora, claro, se não tiver nenhuma que é prazerosa, mas faça assim mesmo. Porque, olha, uma das coisas que os médicos têm indicado muito, e os psicólogos, são esses grupos de bicicleta, de caminhada, de corrida. Para quê? Para se socializar, né? Para ter uma atividade física que seja realmente prazerosa. E são indicados em caso de depressão, né, em casos de ansiedade, que a gente precisa liberar também toda esse estresse que a gente tem do dia a dia. Né? E a atividade física é importante. Outras coisas aqui, estar bem consigo mesmo e com os outros.
né? Estar bem sempre, com a gente em primeiro lugar e com os outros. Então, fazer também essa higiene das relações, né? Aquelas pessoas que nos fazem bem, e é quando também eu me dou aos outros e, de alguma forma, eu me lanço e me coloco à disposição na prestatividade. O autoconhecimento é importante porque eu só posso fazer as minhas escolhas e tomar as minhas decisões corretamente quando eu realmente sei o que eu quero, né? E para isso eu preciso me conhecer. É um trabalho que parece fácil, mas não é, né? Quais são as ferramentas que eu tenho para isso? Nós temos a terapia, as terapias ocupacionais, né? E os próprios momentos que a gente tem com a gente mesmo, nas relações, a gente passa a se conhecer, a se perceber. Quando eu vejo, né, o que eu posso, o que dá, o que eu dou conta, então eu preciso ter esse autoconhecimento. Por exemplo, esses dias eu cheguei em casa e eu sempre, quando eu tenho um consultório, eu chego em casa por volta de 9, 10 horas da noite e meu marido estava assistindo aquele filme Rambo. Aquele Rambo último que teve, não sei se vocês já viram. É um filme que, olha, eu vou dizer. O cara tem uma sobrinha, a sobrinha ela é sequestrada por traficantes, é vendida, vai para uma casa de prostituição e ali ela é drogada. Uma menina jovem. Gente, aí eu comecei a ver aquele negócio ali, ele assistindo. E 3 minutos que eu estava ali tomando meu chazinho, eu digo, não, esse filme não é para mim. Aí eu já comecei logo a pensar na minha filha que mora lá em Brasília, então minha filha mora sozinha. E aí, não sei o que, aí começa, né? Aí a cabeça começa a funcionar aqui, né? O tempo inteiro eu digo, não, parou. Esse filme não é para mim. Mas para eu tomar essa decisão, eu preciso me conhecer. Por quê? Porque eu sei como é que eu vou ficar, né? Eu sei o estado que esse filme aqui não me vai dar prazer, muito pelo contrário, pior, vou dormir com esse negócio na minha cabeça, né? Então, assim, a gente precisa dar esse basta. Isso aqui não é bom para mim, pode ser bom para ele está adorando, está lá, chega, relaxa, né? Mas eu não, né? Eu não sou ele. Então, assim, meu marido assiste de tudo e não é boa, acha bom, dá relaxa, ainda se diverte. Não é o meu caso. Então, a gente precisa desse autoconhecimento. Nessas coisas que parecem bobas, mas não são, gente. Não são, porque isso é saúde mental. É eu me preservar e me poupar de certas coisas que eu não preciso ver aquilo, né? Então, se é um momento de calma, eu vou dormir, eu sei que eu preciso de um sono bom, estou cansada, então vou assistir alguma coisa prazerosa, eu vou fazer outra coisa antes de dormir. Mas não, né, naquilo dali. E isso serve para tudo. Então, a gente precisa ter esse termômetrozinho na gente, de saber até onde eu dou conta, até onde eu vou, o que eu posso fazer, se aquilo ali vai me fazer bem ou não, entendeu? E isso vale para as pequenas coisas, para as coisas mínimas mesmo, porque tem certas coisas que nos incomodam de tal forma que é um Deus nos acuda. É ou não é? Às vezes uma mosca nos estressa de tal forma que me deixa assim, me tira dos nervos. Então, eu me conheço. Eu sei que é assim, então pronto. Eu vou agir de tal forma de respeitar isso. É a minha fragilidade. Paciência, né? Enquanto outras pessoas conseguem, mas eu não. Então, ter muito esse cuidado. Outra coisa também da gente, em relação ao autoconhecimento, é em relação a esse cuidado mesmo que a gente precisa ter. Eu falei aqui do filme, né? Mas eu lembro assim que lá no meu trabalho no Ministério Público, eu trabalhava numa sala fechada. Eu não sei por que esses arquitetos fazem umas coisas. A sala fechada, sem uma janela. E aí comecei a trabalhar naquele lugar e tal. E eu começava assim, parece que me faltava o ar, sabe? Tinha hora assim que, ai meu Deus, né? E com ar-condicionado, com tudo, mas aí eu saía, sentava de novo. Até que eu fui me dando conta aos poucos que aquele ambiente ali não estava legal para mim. Né?
salinha pequena, fechada, sem uma janela, mesmo no ar-condicionado e tudo, eu ali com o computador, mas não estava me fazendo bem. E aí, por conta de outras situações e tudo, e graças a Deus, né, eu fui transferida de setor, passei para outro setor, que tinha um super janelão, assim, com a cortina e tal, e aí a minha mesa dá de ver o céu, né? E as árvores que ficam perto do prédio. Gente, aquilo ali é um bálsamo para mim, né? Aquilo dali para mim, olha, foi assim um santo remédio. E aí eu vi o quanto eu consegui respirar direito, consegui fazer minhas coisas direito, com mais tranquilidade, com mais bom humor, né? Então, assim, o ambiente, né? Isso é saúde mental, né? Eu preciso estar olhando porque uma coisa que não é uma coisa eventual que eu fico só umas horinhas, né? Eu fico por muito tempo e todo dia. Então, assim, são coisinhas, entre aspas, que de alguma forma interferem nesse bem-estar, nessa qualidade de vida, que a gente precisa ter esse olhar delicado, né, para se perceber, se olhar e ver o que é bom, o que não é bom, o que está legal, o que não está. E se eu posso, e se é possível a gente, né, desviar dessas coisas, e por que não? Né? Outra coisa, a espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, a gente faz uma diferença assim, de que espiritualidade não é a mesma que religião. Né? Religião está mais voltada para uma questão mais institucional, né? A instituição, né? E a espiritualidade mais relacionadas ao modo como eu lido, né? As minhas experiências e a minha vivência com o sobrenatural, né? Com essa questão do sobrenatural mesmo. Então, a espiritualidade é importante por quê? Porque nos dá essa oportunidade de fazer experiências que vão além, né? Que transcendem as nossas capacidades. Então, essa relação com o transcendente. Isso é importante, isso é saúde mental também. Por quê? Porque eu me vejo, de certa forma, eu dou um sentido para a minha vida. Isso aqui é importante, seja de que modo for, seja de que formato for. Mas é importante a gente buscar isso. Nos faz bem, né? Faz bem para a saúde mental. Essa relação com o transcendente, seja ele como for, se é na igreja, se é no candomblé, se é no budismo, se é num grupo de amigos que se reúnem para compartilhar essas coisas. Então, assim, é importante a gente ter esse sentido para a nossa vida. Isso é saúde mental também. Saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida. É como eu já disse, as nossas emoções, nós não temos assim um controle sobre elas. Elas vêm, os sentimentos vêm, a gente não manda neles. Eles vêm e a gente, de alguma forma, precisa lidar com eles. E o autoconhecimento nos ajuda, né, a lidar com aquilo dali, a trabalhar aquilo dali, a fazer daquilo dali alguma coisa que não nos afete tão fortemente, né? Então, lidar com isso, reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. É aquilo que eu já falei, reconhecer o meu limite. Lá no filme, eu não fui assistir o filme Rambo, eu sei o meu limite. Né? Quando eu comecei a lembrar da minha filha lá em Brasília e tudo, sozinha, mora só num apartamento, fazendo residência e tal, não sei o quê, começa, não, basta. Né? Então, eu me reconheço, eu sei da minha fragilidade. E aí, em momentos mais crônicos, buscar ajuda. E por que não? Buscar ajuda. Seja para um amigo, seja para um padre, seja para um vizinho, seja aqui com as meninas, né? Conversar com alguém, com um profissional. Buscar ajuda. E por que não? Né? Então, eu me vejo dentro da minha fragilidade, nessa fragilidade, dessa humildade de dizer, aqui eu não dou conta mais. Isso é sabedoria, gente. É uma sabedoria incrível.
É uma sabedoria incrível, porque aquele que se conhece, ele é muito mais poderoso do que aquele que conhece os outros. Né? Pode passar. E para manter sua saúde mental em dia, né, eu já falei disso daqui, falar e expressar seus sentimentos. A gente precisa falar da gente, né? Isso aqui não é inferioridade, isso aqui não é humilhante, não. Escolha uma pessoa, escolhem pessoas de sua confiança. Se vocês querem falar dos seus sentimentos, das suas relações, é importante falar. Guardar é a pior coisa. Guardar aquilo como, né? Falar é importante. A campanha do Janeiro Branco é isso. Falar sobre saúde mental implica em falar sobre si, né? Nem que sejam poucas palavras na medida do que dá, do que for possível. É importante. Isso é saúde mental. Conviver ou criar um ambiente com características compostas por autoestima e boas relações interpessoais, né? Como eu falei, o ser humano é biopsicossocial. Nesse social, essas relações interpessoais, elas são fundamentais. Então, se abrir a essas relações interpessoais e fazer delas, né, uma rotina para a sua vida. Mantenha sentimentos positivos consigo, com os outros e com a vida, né, na medida do possível. Esses sentimentos positivos é para eles serem alimentados, né? As lembranças boas, as memórias boas, a gratidão, né? Estar sempre grato. Tudo isso são sentimentos positivos que a gente precisa fazer uma prática diária. Eu sei que na nossa cultura, né, quando criança, nós somos muito cobrados a corresponder com tudo. E, na verdade, nós somos educados para quê? Para estar sempre ali, correspondendo a tudo, né? Então, às vezes, nós somos apontados mais do que a gente erra, né? Até na escola, lá na hora da prova, a nota vem, o errado vem mais destacado do que o certo, né? Não? Então, é uma coisa cultural, realmente. Mas a gente precisa reverter isso e valorizar o que nós temos de bom, né? Todos nós nascemos com nossos dons, com os nossos talentos, com nossas capacidades. Elas existem, elas estão aí. A gente só precisa olhar para elas e valorizar. E esse valor, para vir de fora, primeiro vem de dentro, tá? Primeiro precisa vir de dentro, tá? Se vem de fora, pode ser que sim, pode ser que não. Mas esse que eu tenho precisa vir primeiro. Tá? Conviver ou criar um ambiente. Já foi. Reserve tempo em sua vida para o lazer, a convivência com os amigos e com a família. Família, né, gente? Uma vez eu disse assim: se todo mundo tivesse nascido de chocadeira, talvez a gente não tivesse tanto problema, né? Mas nós não nascemos de chocadeira. Nós tivemos um pai, uma mãe que nos colocou no mundo. Não podemos virar as costas para isso, né? Por pior que tenham sido as nossas experiências com nossas famílias, mas a gente precisa olhar para isso com certa gratidão, né? Porque viemos ao mundo foi por eles, né? Os nossos antepassados, os nossos ancestrais. Não podemos ignorar isso, porque é a nossa história. Por pior que tenha sido a nossa experiência desde a infância, essa memória ela precisa ser tratada, ressignificada de alguma forma, para que isso, quando venha, já não impacte tanto e nos afete de tal forma que o nosso dia a dia é como se a gente carregasse isso para a vida toda. Né? Quando, na verdade, ficou lá atrás, mas o peso ainda está como trazido para os dias de hoje. Né? Então, essas relações familiares precisam ser restabelecidas, mesmo que ela não seja restabelecida de forma clara, mas começar esse trabalho dentro é importante, porque são as emoções que a gente traz desde muito pequeno, desde que nascemos, né? Desde o nascimento já é importante isso. Então, olhar para isso. Eu sempre digo assim, né, que a melhor galinha caipira da face da terra é a da minha mãe.
Nem adianta você dizer que é da mãe de vocês, que não é da minha mãe. Eu chego lá na minha cidade, ela é separada do meu pai, mora sozinha, mas ela ama morar sozinha. Aí ela me chama, vem almoçar comigo, comer uma galinha caipira. E aí ela vai, fez a galinha caipira, lá na casinha dela, eu vou, a gente almoça junto, eu vou, me sirvo na panela, e senta, e conversa, aí depois vai, né, tira um cochilo e tudo. Gente, aquilo ali restabelece a alma, né? Assim eu me sinto renovada. Não é a galinha caipira pela galinha caipira. O sabor é um sabor de infância, é um sabor de amor, é um sabor de dedicação. Ela fez só para mim, né? Então, isso é muito importante. Eu saio dali renovada, edificada, né? E foi só uma galinha caipira. Mas a conversa, o bate-papo, e ali se restabelece muitas coisas e tal. Não é que eu não tenho a minha divergência com minha mãe, não, mas tem um bocadinho. Mas ali a gente está compartilhando um momento muito bom. De quê? De mãe e de filha. Então, às vezes, né, eu me deito no colo dela. Quando eu vou para a minha cidade com meus meninos, né? E aí eu chego lá e digo assim, olha, aqui eu sou só filha, viu? Vocês esqueçam que eu sou mãe de vocês. Aqui eu sou só filha. Por quê? Porque a gente precisa disso, e não pode ignorar isso. Né? Nós viemos dessas pessoas, e aqueles que ainda não têm seus familiares, mas podem, de alguma forma, restabelecer isso dentro, ou na sua espiritualidade, ou na sua religiosidade, de alguma forma. Isso é saúde mental. Vocês estão entendendo que é todo né? É todo um contexto. Então, não é só ali cuidar do que está bem aqui, não, porque o que está bem aqui vem de algum lugar. Pode passar. Eu deixei esse aqui por último pelo seguinte, porque é um parênteses bem grande, né? Procure usar bem as redes sociais, internet e demais tecnologias. Por que isso aqui está relacionado com saúde mental? Porque as tecnologias, elas estão na nossa vida de tal forma, né? De tal forma. Só tomar uma aguinha aqui. Que a gente precisa delas realmente. Da tecnologia, da internet, do celular. Precisamos. É incrível como, né, final do século XX para cá, as coisas tiveram revertério. Tem estudos que dizem que a internet ela é comparada à descoberta do fogo na época na época das cavernas. Por quê? Porque é uma descoberta tão fenomenal, e como isso atinge as nossas vidas, nós não podemos virar as costas para isso. Atinge sim. E ela, de alguma forma, tem uma implicância na nossa saúde mental. Por quê? Nós temos acesso a tantas informações, como nunca na história da humanidade. É informação demais. É um excesso de informação, assim, excessivamente, que a gente não consegue acompanhar, não adianta que a gente não consegue, é humanamente impossível. E a gente precisa ter esse, sabe, sentir isso, pelo seguinte, as tecnologias, elas são importantes. Por exemplo, semana passada, como eu falei, minha filha mora em Brasília, meu filho viajou, ficou eu e meu marido, e quando foi semana passada, domingo, a gente fez uma ligação no Google Duo, né? Ficava nós aqui, ele lá e ela lá em Brasília e tal, e fizemos uma ligação. Gente, isso é fenomenal. E de graça, né? De grátis. É esplendoroso. Ocorre que nós usamos essas tecnologias para estar antenado com tudo que está acontecendo na face da Terra. É ou não é? Aí você quer entender de tudo, quer saber de tudo. E aí isso é muito atrativo, sendo que até no século XX,
As informações eram uma chave para você ter um bom emprego, para você ter um bom curso, para você se estabilizar profissionalmente. Então, quem tinha mais informação sempre estava à frente. Hoje, não. A informação está tão fácil de você adquirir, tá? Que essa preocupação não é mais para a gente ter. Pelo contrário, a gente tem que se proteger do excesso de informação, porque o excesso de informação cansa, estressa o cérebro da gente. Então, tá ali o tempo inteiro na internet, só passando de um para o outro, né? É ali, tudo vai pro... Entendeu? As nossas relações estão reduzidas a relações virtuais o tempo inteiro. Ninguém se fala, ninguém se conversa, ninguém olha olho no olho, né? Ninguém dá mais um abraço, um beijo, feliz aniversário, é tudo pro WhatsApp. Tá, facilita, gente, mas a gente precisa ter esse termômetrozinho na gente. Tem que ter um alerta, porque não podemos estar entregues a isso. Nós precisamos do contato, a gente precisa abraçar as pessoas, pegar e dizer muito prazer, feliz aniversário. É ou não é? E fica tudo virtual, as relações virtuais. Nada contra, conheço pessoas que se conheceram lá em Portugal, outro aqui, hoje estão casados, que conheço, tá tudo bem. O que a gente não pode é fazer disso uma rotina diária o tempo inteiro, 24 horas por dia, tem gente que nem dorme ali no celular. Olha, os estudos dizem, né, que a pessoa que usa a internet, aquilo dali, né, os jogos principalmente, os jogos né, ali de computador, jogos online, eles liberam uma certa quantidade de dopamina no cérebro que dá aquela sensação de prazer que é semelhante a qualquer outra droga. E é por isso que hoje o CID, que nós temos o CID-10 e agora vai vir o CID-11 a partir de... Em maio do ano passado foi instituído o CID-11, que tem 2 anos para se estabelecer. No CID-11 já tem a dependência de internet como um transtorno. Por quê? Porque é mesmo. Em São Paulo, no Hospital das Clínicas, nós temos um grande psicólogo que é a referência no Brasil, que é o Cristiano Nabuco, onde ele estuda e ele atende pessoas com dependência de internet. É semelhante a qualquer outra dependência química. É muito semelhante, inclusive até o tratamento. Então, para dizer assim que a gente está muito exposto, então a gente não pode ignorar isso, a gente tem que cuidar disso, no sentido de ter horário e acessar essas informações quando realmente precisamos. Não fazer disso uma rotina. Então, é o autoconhecimento. O que eu estou fazendo no meu dia? Quantas horas eu estou ali no celular e tudo? As pessoas que me conhecem sabem que quando eu estou em consultório, eu não visualizo o WhatsApp. Entendeu? Eu falo para todo mundo. Ou então, quando eu estou lá no meu trabalho, que eu trabalho com atendimento ao público, Ministério Público, eu não visualizo o WhatsApp. Quem me conhece já sabe. Então, ninguém vem a me cobrar, mas tu não viu a... Não, mas eu estava trabalhando. Não, mas eu estava atendendo. Eu preciso de uma concentração, que eu não posso estar olhando o celular. Eu estou atendendo o meu cliente, o meu paciente, eu não posso estar olhando o WhatsApp, eu não posso estar acessando outras coisas. Né? Quem está ali é uma pessoa. Então, assim, é um alerta também de ver que até isso a gente precisa ver. Hoje as pessoas, com esse excesso de informação, vivem numa ansiedade. O Brasil é o número 1 em ansiedade no mundo. E é muito por conta disso. Instagram, aquelas postagens notórias, né, de que todo mundo está feliz, de que todo mundo está em seu emprego, de que todo mundo está isso, né? E isso aqui vai abalar quem está lá olhando, que não está vivendo aquilo, né? Então, a gente precisa filtrar e se proteger desse excesso de informação. E isso é saúde mental também. Tá? A gente não pode virar as costas para isso. Então, lembrem-se, todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico
em alguma fase da vida. Até aquelas pessoas mais equilibradas, até aquelas pessoas que tiveram suas famílias maravilhosas, até aquelas pessoas que, né? Gente, a saúde mental, como eu falei, ela é multifatorial. Então, é todo um contexto. Em algum momento da vida, nós vamos ter sofrimento psíquico, porque faz parte da vida. E precisamos aceitar isso. O sofrimento faz parte da vida, as intempéries, as calamidades. E eu preciso olhar isso com certa aceitação, em primeiro lugar, né? E ver que essas coisas precisam, né, fazem parte da vida. E ressignificar isso, dar um outro significado para isso. Mas isso precisa partir de mim, no sentido assim, se eu preciso de ajuda, se eu não consigo fazer isso, ele ter a humildade de dizer, olha, eu não consigo fazer isso, e buscar ajuda onde for preciso, né? A felicidade é muito mais o modo como eu lido com essas coisas do que a ausência desse sofrimento. A felicidade é muito mais o modo como eu lido com o sofrimento do que a ausência dele. Então, eu preciso criar suporte emocional, suporte de amizade, né, de relações, de família, que me deem esse suporte para quando surgirem, né, e surge. No ano de 2018, minha família foi impactada por um sobrinho de 25 anos, quase médico, pegou uma doença terrível, né? O vírus da herpes. Vocês conhecem o vírus da herpes, de catapora, né? Ele se instalou no cérebro. E aí ele teve uma lesão que pegou 40% do cérebro dele. Então, a família foi toda impactada com essa, né, com essa notícia, com isso. Tem sido uma experiência muito difícil, né? Hoje ele conseguiu fazer todo o tratamento e tudo, mas a gente precisa aceitar, né, que o Caio ele não vai ser mais aquela pessoa, ele não vai ter mais as mesmas oportunidades. Mas ele continua sendo meu sobrinho. Ele continua sendo filho da minha irmã. Ele continua sendo o meu afilhado de batismo. Então, o amor que eu tenho por ele é o mesmo. Eu preciso só ressignificar isso, de que aquele Caio que eu conheci, que eu dei o primeiro banho quando nasceu, né, que foi o meu primeiro afilhado de batismo, hoje ele tem uma outra condição de vida, né? É um rapaz de 26 anos que hoje a gente luta para que ele tenha uma qualidade de vida dentro das limitações dele. São os sofrimentos que a vida nos coloca. E dentro da minha espiritualidade, né, eu coloco de tal forma que tem uma razão de ser, que existe um porquê para isso. Se existe essa permissão de Deus, é porque isso aqui veio para transformar alguma coisa, para ressignificar até o meu olhar para certas coisas. E a presença dele, embora com essa limitação, é uma presença que o Caio precisa existir para as nossas vidas terem sentido. Entenderam? Então, os sofrimentos, eles vão existir, gente. Eles vão estar aí, de alguma forma, vão nos afetar. Mas nós precisamos olhar essas coisas com mais amorosidade, né? Com um olhar, né? De quê? De humildade mesmo, que nós não temos o controle de tudo. A gente acha que tem. Então, a gente precisa ter essa delicadeza de olhar que da nossa natureza. A nossa natureza é essa, né? Embora a ciência tenha evoluído muito, mas não continuamos sendo humanos. Continuamos sendo humanos. Pode passar. Então, onde buscar ajuda? Aqui são só algumas coisas que, né, que vocês já devem conhecer. O CAPS, as unidades básicas de saúde, saúde da família, postos e centros de saúde.
Tudo isso aqui para, né, alguma emergência, alguma necessidade. E aí eu coloquei o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que está ali à disposição, é ligação gratuita, se você quer conversar, se você quer falar, tem alguém para lhe ouvir, né? É importante isso daqui, se sentiu só, se sentiu abandonado, desamparado. Tem alguém lá no CVV que pode lhe ouvir, que pode lhe escutar. Então, lance mão desse instrumento, lance mão disso. Então, existem aí os instrumentos, as ferramentas. Vamos lá, vamos correr atrás. É difícil, se você não consegue sozinho, a gente vai junto, chame alguém e peça ajuda. Existem também os serviços gratuitos de psicologia das clínicas e escolas. Nós temos a clínica escola da Faculdade Santo Agostinho, são acadêmicos de psicologia que atendem gratuitamente. Tem da FACID, tem da UESP. Então, a gente está cercado de pessoas que podem nos ajudar. Então, isso num momento extremo de urgência, de necessidade, né? Cuidar da saúde mental também é isso. É buscar, ir atrás, né, quando a gente precisa de ajuda. As minhas referências aqui, né, dessa fala de hoje, a campanha Janeiro Branco, ela tem um site oficial, que é janeirobranco.com.br, lá tem todas as atividades que são feitas durante o ano. É uma campanha oficial, quem quiser ler alguma coisa e ver alguma coisa, as notícias estão lá. Tem esse artigo do professor Emanuel, que é lá da Faculdade de Santo Agostinho, ele é doutor em psicologia social, que é o cuidado em saúde mental e a noção de sujeito, pluralidade e movimento, que está muito relacionado a essa questão do homem biopsicossocial. E o Ministério da Saúde tem o caderno Humaniza SUS, onde ele fala da saúde mental também como uma prioridade. Aqui são só algumas das referências que eu utilizei. E obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente quer agradecer, boa tarde a todos, em nome da equipe, Runilda, a sua participação. Muito valorosa, assim, um momento de suma importância para a gente, né? E a gente só tem a agradecer, né? E eu quero saber dos meninos se vocês têm algumas perguntas a fazer. Tem? Alguém? Eu queria saber se o ciúme em excesso ele pode chegar a ser uma doença mental. O ciúme em excesso ele pode chegar a ser um problema mental. O ciúme como causa ou o ciúme como gerador de transtorno mental? Não entendi. Se ele é diagnosticado como um transtorno mental. Ah, entendi. Olha, não existe, até onde eu sei, pode até ser que exista no CID assim, um diagnóstico, né? Agora, o ciúme ele é um sintoma de uma série de coisas, né? É um sintoma que precisa ser visto, né? É difícil dizer assim, sem um contexto, né? Um contexto da pessoa no sentido de como isso acontece, né? Quando a história dessa pessoa, a história de vida dela, né? Porque o ciúme em excesso, ele é um sintoma, ele pode ser um sintoma de uma série de coisas, assim como, por exemplo, a dor de cabeça. Dor de cabeça, ela pode ser um problema gástrico, pode ser um problema de diabetes, pode ser um problema de coluna. Então, o ciúme em excesso, ele pode ter também alguma causa. Agora, dizer que já é um transtorno mental é complicado. Esse diagnóstico quem pode dar é o médico, o psiquiatra, certo? Que pode dizer assim, não, você sofre de determinado transtorno mental, mas isso precisa de uma avaliação. Assim, de cara é difícil dizer, mas que com certeza, isso com certeza é um sintoma que, de alguma forma, a pessoa manifesta isso em decorrência de algo.
E aí precisa ser investigado, precisa ser visto, porque nessa investigação é que vai direcionar um tratamento, se for o caso, uma terapia ou algo do tipo, entendeu? O ciúme está muito relacionado à violência também, não é? A violência, né? A gente, né, quem trabalha com violência doméstica vê muito isso. E é isso mesmo. A violência doméstica ela tem essa nuance de que, né? Então, assim, é difícil a gente dizer de cara, mas o que eu posso lhe dizer é que é sim um sintoma de algo. Eu não sei lhe dizer se é de um transtorno, precisaria avaliar, investigar direitinho. E o transtorno, ele é diagnosticado pelo psiquiatra, porque existe uma diferença, né, gente? O psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra, ele faz esses diagnósticos, né? Ele prescreve medicação. O psicólogo, ele está trabalhando mais nessa questão das emoções, né? Da questão cognitiva, entendeu? Mais alguma pergunta aqui? Boa tarde. Eu quero saber convulsão causa transtorno mental? Convulsão? Convulsão. Isso. Em criança, em adulto? Em adulto. Eu vou repetir um pouco a resposta que eu dei para ele. A convulsão, ela também é difícil a gente dizer, porque tem que ver o histórico dessa pessoa, como foi que aconteceu a convulsão, se já aconteceu na infância ou não. Na infância. E existem casos de convulsão que nunca teve problema de transtorno mental, né? Conheço pessoas que tiveram problema, como também tem outros que sim, porque às vezes é um diagnóstico que só vai ser feito depois, né? Mas é difícil a gente dizer como é teu nome? Disseu. É difícil a gente dizer assim, Disseu, ó, isso aqui dá isso aqui, entendeu? Porque é como eu falei, você tem que fazer um diagnóstico e ver todo o contexto de como aconteceu essa convulsão, foi pelo quê, né, em que idade, quantas vezes, como foi, né? É muito pretensioso até da minha parte dizer algo desse tipo. Precisa mesmo de uma avaliação médica. Viu? Precisa dos exames, né, as ressonâncias, as tomografias, tudo isso para identificar qual foi a causa, qual foi, né? Tá? Certo. Obrigado. Quem é o próximo? O André está na vez. Aí depois vem você, tá, Caio? Boa tarde. O relacionamento desgastado, o primeiro, pode desgastar o segundo? O relacionamento da minha esposa com o ex-marido dela, pode desgastar o meu com ela? E isso se encaixa na saúde mental? Saúde mental é tudo isso. Relacionamento tem tudo a ver com saúde mental, né? Porque os relacionamentos, eles é dali que vem, né, os nossos afetos, as nossas emoções. É como eu disse, né, o ser humano é um ser biopsicossocial. E esse social está justamente, são essas relações. Como é teu nome? André. Agora, André, é como eu estou dizendo, não existe nada determinante, né? Não existe nada determinante. Pode ser que existem relações que as pessoas terminam um relacionamento, no segundo relacionamento ele já vai mais maduro, já vai, né? Já vai mais experiente, já teve uma experiência, e aí, com isso daí, essa experiência que a pessoa já teve, ela faz com que o próximo relacionamento, o relacionamento seguinte, seja melhorado. Como tem também aquelas pessoas que levam consigo as suas dores, os seus sofrimentos, e levam para frente, para frente, para frente. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado, porque os nossos relacionamentos, a gente traz muito do nosso inconsciente, traz muito das nossas relações familiares, né? De jeito nenhum a gente pode dizer assim que é uma coisa determinante.
Não existe isso. A psicologia não é para isso. Não é para rotular as coisas e dizer, olha, você se separou uma vez, pronto. Todos os outros relacionamentos seus, não existe isso. Cada um é cada um, cada pessoa é cada pessoa, cada um tem um DNA, cada um pode usar o seu passado tanto para bom proveito, né? Como pode repetir essa história a vida toda. Vai muito de como ela lida com essas emoções, né? E é por isso que a gente precisa estar muito atento. A gente precisa estar atento e cuidar da saúde mental justamente para não cometer esses erros. Porque, graças a Deus, o homem, o ser humano, ele pode recomeçar, né? Ele pode mudar o seu próprio destino, né? É próprio do ser humano se reinventar, né? Agora, é uma coisa que não é de fora para dentro, né? É uma coisa que é de cada um, é da exigência de cada um. Pode ser que a pessoa nunca queira mudar, tá assim e pronto. Entendeu? É muito difícil, não existe uma receita pronta, né? E a psicologia, a psiquiatria não é para isso. Não é para unicamente fazer diagnóstico. O transtorno é esse, né? As coisas não são determinantes dessa forma. Por isso que saúde mental, ela tem esse contexto, né? Olha só quantas coisas a gente precisa considerar. Para quê? Para ver por que determinada pessoa tem aquele comportamento, né? Sei que não, né? Vai depender de uma série de coisas. Com certeza, né? Clailton? Boa tarde. Eu só queria perguntar aqui sobre até que ponto, no momento depressivo da pessoa, se tornaria algo insano assim para nossa mente, ao atrapalhar, no caso da depressão. Daria algum distúrbio. Até que ponto a depressão pode afetar o quê? A produtividade da pessoa. A falta de incentivo, tudo. A depressão ela é uma doença que está aí nos nossos tempos, né? E é uma das grandes, né? Tem uma quantidade imensa de depressão, até porque ela tem vários fatores de risco. E pode acontecer? Pode. Como é que é o nome? Clayton. Pode acontecer? Pode, Clayton. Até porque tem que ver qual é o tipo de depressão, né? Existem vários tipos. Existem aquelas depressões mais crônicas, como também existem aquelas mais leves, aquelas depressões temporárias, né? Então tem que ver muito se causa um transtorno ou não. Pode causar, claro, né? A depressão, como outras doenças, causam outros tipos de transtorno, né? Até né? O que eu contei aqui do meu sobrinho foi um vírus, né? E causou um estrago no cérebro dele. Hoje ele tem um transtorno, ele é tratado com um psiquiatra, com uma série de outros profissionais e tudo, mas foi um vírus. Então, assim, é difícil para a gente fazer qualquer tipo de avaliação sem conhecer a história, sem ver a pessoa, sem fazer uma anamnese. Mas que é possível, sim, dependendo se a pessoa não cuidar, porque a depressão, gente, não é coisa do outro mundo, não. Hoje em dia é tão comum, as pessoas se tornam depressivas por várias coisas. É como eu disse, a ansiedade hoje está muito grande, o excesso de trabalho, o estresse, até o fato de você não dormir direito causa depressão, né? E às vezes a pessoa não dorme direito é porque não quer, às vezes porque tem um problema de rinite, não dorme bem. Então aquilo ali vai acumulando, vai indo, e ali, né, vem a depressão, vem uma série de outras coisas. Então realmente precisa ser uma coisa avaliada. Tá bom? Mais alguma? Tá. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais pergunta? Pois então vamos agora levantar o balão, né?
É. Aqui, ó.